mais de 18 mil reais. 50 mil reais em alguns meses. 32 mil reais, 223. Eu já faturei mais de 100 mil reais. Alguns minutinhos do seu ano para te mostrar algo que pode mudar a sua vida inteira. É só disso que eu preciso. Tem aqui, ó, o programa de vocês estreou na parada de Top Podcast da Apple Podcasts em 17 de fevereiro de 2019. Então, poxa, 4 meses depois, mais ou menos, vocês já estavam no Top Podcast da Apple, né? É um podcast criado, apresentado em parceria aqui com o Igor 3K. Vocês tinham receitas que superavam, segundo o Terra, 300 mil reais por mês. Esperavam bastante. Mas não é bastante? É uma receita incrível. Tá falando de 3,6 no ano. Ah, não, mas aqui Mas tava muito melhor. era muito mais que isso? Era muito mais que isso. Então, cara, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Assim, olhando pro Flow hoje como negócio, que resenha, as pessoas conhecem já vocês, né? Mas, cara, como negócios, assim, qual que é o business do Flow? Como que funciona a estrutura de negócio de vocês? Cara, se a gente for pensar assim, por que que hoje existe realmente um negócio, existe realmente uma empresa que ela tem vários frutos, na verdade, mas começa tudo com uma vontade, com um sonho, cara, de ter uma conversa de bar e mais humana possível com uma outra pessoa e com isso impactar, de certa forma, a sociedade, a maneira como os diálogos acontecem na sociedade. Então, esse sonho, essa vontade de impactar a sociedade de uma maneira positiva, assim, de mostrar que é possível conversar com quem discorda de você. Vocês sabem que a gente vive num momento que isso tá impossível, né? É uma loucura isso. É uma loucura, uma loucura. Tem o Twitter, por exemplo, a rede social, que é mais difícil você conversar com alguém ali. É muito difícil. E a gente com essa ideia, com essa vontade, com esse tesão, a gente ralou durante 2 anos, isso eu tô falando antes de se tornar uma empresa. A gente deu uma capinada legal no mato ali, nos estabelecemos no meio de 2020, foi quando a gente deu certo de verdade. Dar certo eu quero dizer que pagou meu primeiro salário, entendeu? Uau. Então você ficou, poxa, se a gente tá falando de 2019, você ficou 1 ano praticamente sem ganhar algum salário relevante. Cara, ó, a gente ficou do dia 1 do podcast até junho ou julho de 2020 pagando pra existir, na verdade. E pagando alto. A gente gastava ali. No começo, lá em Curitiba, era um pouco menos, porque a gente fazia menos episódios por semana, era difícil de levar as pessoas pra lá e tudo mais. Então a gente investia ali, sem contar em equipamento que a gente comprou. Só investimento que a gente tinha que fazer todo mês pro programa acontecer. Uns 15, 20 pau. Aí quando a gente muda pra São Paulo, vira 30, 40. Isso eu e o Monark, a gente tirava do bolso mais ou menos isso daí todo mês pra fazer acontecer legal, porque tem que pagar avião, tem que pagar hotel, tem que fazer um monte Isso de era coisa. custo de convidado, assim. Custo de convidado, custo de manter a estrutura também. Você também não morava em São Paulo, né? Eu lembro. Eu não morava em São Paulo, morava em Curitiba. Eu vim morar em São Paulo, cara, no mês que o Flow deu meu primeiro salário, foi o mês que eu me mudei pra São Paulo, assim, foi meio sem querer isso daí. Mas foi na verdade, os astros se alinharam, Deus olhou pra mim. E, cara, algumas coisas muito loucas aconteceram exatamente no mesmo mês. Quando eu lembro que eu tinha. Como é que eu bancava isso daí? Eu e o Monark bancávamos isso daí. Eu fazia um stream no Facebook. O Monark por um tempo também fez. E teve um domingo, a gente já tinha decidido que ia mudar pra São Paulo, porque veio a pandemia ela fechou as escolas e tal, minhas filhas não precisavam mais estar em Curitiba para estudar, porque o maior empecilho era mudá-las de escola no meio do ano, sabe? Aí a gente se mudou para São Paulo eu e minha família, por causa disso. No domingo, que eu tava colocando as coisas no meu carro, os caras do Facebook lá, da agência deles lá, me ligou para falar que eu não tinha mais um contrato. Aí eu fiquei, cara, ferrou, porque eu tenho uma reserva aqui que, pô, bancando tudo, eu consigo segurar aqui 2, 3 meses. E depois, meu irmão, sei lá, vou de Uber, entendeu? Aí a gente se mudou e naquele mesmo mês a gente conseguiu fechar uns contratos, umas paradas que pagaram o nosso primeiro salário, deixou de dar prejuízo para pagar o nosso primeiro salário, que foi inclusive igual o salário que eu tinha no Facebook. Coisa de Deus mesmo. Assim, as coisas aconteceram tudo na mesma época ali. Aí, tá. Aí nesse momento que a gente começou a ganhar dinheiro,
a gente começou a ver também que era... Só antes de você entrar nesse momento aqui, né? A gente geralmente faz uma divisão nos negócios entre dois conceitos, né? Que é o CAPEX e o OPEX, né? O CAPEX seria o Capital Expenditure. Então, é o investimento que você faz, por exemplo, no maquinário, nas câmeras, né? Então, você precisa de um investimento desse para começar. E aí você tem o OPEX, que é o dinheiro que você vai utilizar para os seus gastos mensais, né? O que vai acontecer. Você falou que vocês demoraram para começar a tirar algum dinheiro, né? Mas você falou que vocês compraram câmeras, equipamentos. Você lembra quanto desse investimento inicial, ou seja, para quem está querendo começar hoje, né? Para usar um pouco como modelo que vocês fizeram, quanto que vocês alocaram em ativos que pudessem gravar vocês, editar, etc. E depois o quanto de fato que era esse investimento mensal que vocês faziam? Cara, quando a gente começou, antes, para fazer o primeiro programa, primeiro que a gente comprou tudo errado, primo. A gente não sabia, porque não tinha referência. Não tinha... Vocês são referência Então, hoje, mas... né? Exato, hoje as pessoas olham, por isso que tem um monte de programa que tem a mesa, tem a cortina, A gente a tinha porra mesmo. tem a TV no fundo e tal. Então, assim, de fato, a gente se tornou referência porque a gente não tinha pra quem olhar, a gente olhava pros caras gringos. Só que os caras gringos, eles usam equipamento de transmissão que custa $30 mil. Então a gente, cara, só não tem dinheiro pra isso. Então o que a gente faz? Aí compramos microfone errado, compramos um monte de microfone USB, descobrimos que tem delay e tal. Fica dando eco, né? Quando Fica você dando senta eco, junto. Exatamente. Mas assim, rapidamente a gente mudou. Nesse primeiro investimento aí, a gente usava uma câmera que eu tinha já, uma DSLR central, e umas webcam, que no primeiro episódio, se você for ver, tá em cima de uma caixa de uísque. Uma virada pra minha cara, outra virada pra cara do Monark, e a gente usando os microfones errado, e a gente fez o primeiro episódio assim. O primeiro investimento que a gente fez foi, a gente precisava de melhorar o áudio, porque um podcast, ele é essencialmente o áudio. Então, acho que no 6º episódio a gente já mudou para esses microfones aqui. O Gian entrou no carro dele, do Monark na época, com a namorada, com mais uns amigos lá, foram lá no Paraguai e buscaram 4 microfones e uma mesa de som pra gente. Aí, a gente gastou, na época, acho que R$15 mil pra comprar tudo isso. Os microfones, né? E depois cada câmera que a gente comprou mais 2 câmeras depois, DSLR, cada uma custando R$5 mil mais ou menos, que a gente usava a lente estoque mesmo. E a gente percebeu que não estava muito legal a qualidade, porque como é que a gente fazia? Virava uma câmera pro lado que tava eu e o Monark, no OBS a gente fazia um crop naquela imagem ali, e operava isso pelo próprio OBS com as hotkeys. E a gente, não tá muito legal isso aqui não, vamos comprar mais câmeras. Aí quando você compra mais câmeras, tem que comprar a mesa de corte. E aí quando você compra a mesa de corte, você tem que comprar uma placa de captura diferente. E assim, a gente não sabia, a gente foi descobrindo as coisas, e à medida que a gente resolvia um problema, a gente criava outro. Só a mesa de corte custou R$10 mil, caro né? mesmo. É caro. Então, a gente teve aí no início aí, dá pra gente dizer que a gente fez um investimento de uns 35 pau, mais ou menos, pra gente poder ter o equipamento mínimo pra gente fazer o que a gente queria fazer. É claro que dá pra fazer isso com equipamento bem mais barato, né? A gente escolheu esse microfone aqui porque ele é incrível, uma referência, né? Esse é o que vocês usam também? Esse é o que a gente usa. Então estamos certos, então. Vocês estão certos. Esse é o microfone do sucesso. Mas, cara, mas eu vou te falar, esses 35 mil, se fosse hoje, ia pra 110. Não, eu tô falando... Dobrou. Aliás, é verdade, vocês são Dobrou muito o responsáveis preço. ao mesmo tempo por transformar o mercado, como também por destruir o mercado. É verdade, é verdade. Porque hoje Mas não é tem verdade. uma pessoa que possa montar um podcast de qualidade gastando menos de 100 mil Não, reais. o cara não pode mais gravar um podcast em áudio de cueca sossegado na casa dele. Tem que ter 5 câmeras, microfone, Shure. Não, pô, nossa vida era muito mais Pô, fácil. mas vou te falar, O isso problema daí é tem que uma nem- estratégia nisso, na verdade. Não é à toa que a gente... Assim, o lance da imagem, de ter o vídeo, é por uma questão estratégica que parecia óbvia, na verdade. Que assim, os caras que estavam fazendo podcast, eles só não estavam usando a maior rede social e segunda maior ferramenta de busca do mundo, que é o YouTube. Então, por que não? Por que não usar isso também? Cara, isso aqui veio de uma leitura de mercado de vocês ou veio de uma modelagem de um negócio que já fazia sucesso, por exemplo, nos Estados Unidos? Assim? Cara, muita coisa a gente fez olhando pro Joe Rogan. Muita coisa. A gente fala isso com recorrência, inclusive. Inclusive o lance da cortina lá, a gente viu do Joe Rogan também. Só mudamos a cor e tal. Fizemos com que dava pra fazer. E aí a gente fez o primeiro estúdio era do jeito que dava pra fazer. E a gente foi aprimorando, mantendo a mesma identidade, sabe?
Mas a gente é muito inspirado mesmo, assim, no visual do Joe Rogan e tal. Até no jeito do que o programa funciona, a própria proposta da coisa é bastante inspirada lá fora, assim. Mas tem muita estratégia que hoje todo mundo vê como óbvia, mas que a gente que pensou, a gente trouxe pra cá. Por exemplo, o Joe Rogan, ele não fazia os cortes do próprio programa. Os cortes que tinham lá eram de fãs que faziam, entendeu? E a gente, por exemplo, o próprio nome Cortes, eu lembro até hoje, eu tava sem camisa, no estúdio, sem camisa, com as pernas pra cima da mesa, eu, o Monark e o Jean, e a gente pensando qual o nome que a gente ia chamar isso daí, porque já tinha um canal de fã, porque a gente encorajava a galera a usar o nosso conteúdo, já tinha um canal de fã que o nome era Flow Highlights, se eu não me engano. Era alguma coisa. Não, clipes. Alguma Flow coisa. Assim. Highlights. Era uma parada assim. Eu não lembro direito. E a gente ficou pensando, pirando em qual o nome que a gente ia colocar no canal oficial da gente mesmo. E o Jean que deu a ideia, por que a gente não usa corte do Flow? Aí o Monark nem gostou, ele queria que fosse Flow Cortes. O Monark sempre é o cara do nome ruim. Mas acabou ficando corte do Flow. Daquele jeitinho lá, com o oficial entre colchetes e tal. E a gente meio que. No ano de 2020, no começo de 2021, a gente meio que ensinava os outros mesmo. A galera ela não era só inspirada na gente. A gente meio que botava a mão na massa e ajudava a galera mesmo a fazer a Do parada. ecossistema, você tá falando? Ou dos cortes? De tudo, na verdade. Assim, o Jean escrevia a descrição do canal dos outros, sabe? Parece, cara, usa a descrição assim, porque esse daqui é o modelo que a gente usa e tal, a gente já testou de outro jeito, não deu certo. Ó, cria um canal secundário pros cortes, porque a gente já tentou colocar no canal principal, também não deu certo. Então, a metodologia que a gente foi descobrindo com tentativa e erro, a gente ajudou uma galera no começo, galera.